Olá, tudo bem? Sou o Charles Lavezo e eu tô aqui gravando esse vídeo agora de número 12, né? O 12º vídeo da série de 30 vídeos que eu me propus a gravar durante esse mês de janeiro até início do mês de fevereiro. Se você não acompanhou os vídeos anteriores a esse, eu aconselho que você assista para que você tenha uma noção do que a gente está falando, porque muitas vezes eu tenho recebido mensagens e até comentários perguntando certas coisas que já foram faladas em vídeos anteriores. Então é interessante que você assista toda a sequência para que você entenda, né, e não venha fazer perguntas que já foram respondidas. Hoje eu quero falar a respeito dos tons de cinza, quando que a gente escurece, quando que a gente clareia, como que a gente tem uma noção disso para poder fazer no nosso desenho. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação. Eu recebo diariamente, assim, dezenas e às vezes centenas de mensagens na minha página no Facebook, tá? Você pode estar assistindo esse vídeo pelo YouTube ou aqui pelo Facebook. Se for pelo YouTube, se inscreva no meu canal e não repare nos comentários que muitas vezes não dá tempo de responder a todos os comentários. Tá? Normalmente eu respondo isso através dos vídeos e muitas das vezes eu respondo através das mensagens no Facebook e e-mail. Então, aonde eu priorizo a resposta das perguntas são as mensagens no Facebook e os e-mails que eu recebo. Agora, os comentários se perdem com o passar do tempo, assim, muita coisa vai vindo e não dá para acompanhar todos. Quando você mandar mensagem no Facebook, eu peço que tenha paciência, porque eu respondo todos os dias, mas eu não entro como bate-papo, tá? Normalmente eu entro, respondo e vou respondendo uma mensagem por uma, e a hora que chega na última eu saio. Eu não fico me correspondendo, porque senão vira um bate-papo e aí eu não consigo responder a todo mundo. E uma das coisas assim que me tira um pouco a paz é que as pessoas ficam me mandando pontos de interrogação, tipo assim, me manda uma mensagem, eu demoro um pouquinho para responder, já me manda ponto de interrogação, tipo, e aí, vai me responder ou não? Tem centenas de mensagens para ser respondida, então você precisa ter um pouco de paciência e entender que eu respondo a todos, mas um de cada vez, e não fico no bate-papo, nem WhatsApp, nem Facebook, tá ok? Hoje eu quero falar a respeito dos tons de cinza e eu tô aqui com um desenho que eu fiz para te mostrar, né, que é esse desenho de uma foto que eu tirei, né, eu fotografei um copo em cima da pia na minha casa e fiz esse desenho. E esse desenho é um exercício muito legal para você treinar os tons de cinza, preto, branco, cinza mais escuro, cinza mais claro, enfim. Por quê? Porque é um desenho que você enxerga manchas e quando você vê ele como manchas, você engana o seu cérebro quando dá nome às coisas e começa a interpretar os tons, e é isso que facilita para que você consiga alcançar tonalidades mais próximas à fotografia. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo quando eu comecei a desenhar. Eu lembro que eu fazia os meus desenhos e eu normalmente só via os meus desenhos de perto, eu não me afastava para ver de longe. E quando eu olhava de perto, eu ficava satisfeito com o resultado que eu estava alcançando. Eu olhava a fotografia, a minha referência, olhava o meu desenho, copiava aquilo que eu via, ou pelo menos eu achava que estava vendo, e dava sequência no meu desenho, terminava. E aí um dia eu fui entregar a encomenda para um cliente, e ele era um cabeleireiro, ele estava cortando o cabelo no salão, e eu cheguei para entregar o desenho dele que ele havia pedido para fazer um desenho do filho dele. Era um menino de aproximadamente 4 ou 5 anos de idade, loirinho, assim, cabelo curto, cabelo liso, e era só o rosto, assim, meio busto, né? Só o busto aparecendo, e eu fiz aquele desenho. E quando eu fui entregar para ele, eu entrei no salão, entreguei o desenho na mão dele, ele me pagou, agradeceu, e eu saí. Quando eu saí, ele mostrou o desenho para os clientes que estavam na sala de espera. E ele mostrou assim o desenho de longe. E eu estava lá fora, já saindo do salão, quando eu olhei para dentro para ver qual que estava sendo a reação dele
com o desenho, né? Se ele guardou, se ele estava mostrando, se ele estava olhando, a curiosidade que a gente tem de ver como que o cliente recebeu, né, o desenho. E aí a hora que eu olhei para trás, que eu fui ver que ele estava mostrando, o meu desenho de longe, eu estava vendo uma distância mais ou menos de uns 10 metros, talvez um pouco menos, era totalmente branco, assim, eu só via os olhinhos, um vulto da boca e as duas narinas, só era um fantasma, né? Era muito branco. E eu assustei, porque eu via alguns desenhos de longe de outros artistas e de longe já aparecia uma fotografia. E o meu de longe não estava aparecendo uma fotografia, estava aparecendo um desenho e pálido. Foi quando eu perguntei para um artista, né, um artista que desenhava em Campinas, o qual me inspirou a começar a desenhar. E eu perguntei para ele, falei, o que você acha dos meus desenhos? Me dê uma crítica, faça uma crítica construtiva acerca dos meus desenhos. O que você acha acerca da tonalidade deles, enfim, fala deles. E ele me disse assim, olha, eu acho os seus desenhos muito branco. E assim, era mais ou menos o que eu já esperava ouvir, porque realmente eu estava achando isso dos meus desenhos. E aí o que eu fiz? Eu comecei a olhar de longe o meu trabalho, só que não só o meu trabalho, mas eu olhava de longe o meu trabalho e a referência ao lado, ou seja, eu colocava o meu trabalho e a referência ao lado e me afastava, questão aí de uns 5 metros, e olhava as tonalidades, olhava o que estava igual, o que estava diferente, e isso me ajudava a perceber o desenho como um todo, e foi me fazendo perder o medo de escurecer. E aí o que acontece? A gente tem que ter uma noção de que a gente está trabalhando, no caso do desenho preto e branco, a gente está trabalhando com preto, branco e cinza, tons de cinza. Então a gente deve compreender uma coisa antes de tudo, que o preto e o branco são os nossos parâmetros. Então quando eu tenho um tom de cinza que eu estou trabalhando, aquele tom de cinza está se aproximando mais do preto ou mais do branco. Então, por exemplo, se você olhar esse desenho, né, aqui eu tenho branco e aqui logo ao lado eu já tenho preto. O resto é cinza. Então, esses tons de cinza é que eu tenho que ir observando, né? Não repara que eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando aqui para o que eu estou mostrando. O preto e o branco são as minhas referências. E o cinza ou melhor, o preto e o branco são os meus parâmetros para que na hora que eu venha dar o tom cinza, eu venha verificar se na referência ele está mais próximo do preto ou mais próximo do branco. E assim eu vou comparando todo tom de cinza que eu faço, eu tenho que olhar na referência. E se eu vejo preto na referência, é preto, não tem meio termo. E muitas das vezes a gente tem medo de fazer o tom mais escuro e escurecer demais. É bom você ter esse certo medo, porque se você escurecer demais o desenho, fica complicado para clarear. Então é melhor você fazer um desenho um pouquinho mais claro e ir escurecendo aos poucos do que você fazer um desenho muito escuro, porque dificulta clarear. Então uma das dicas é você, além de olhar de longe, é você olhar por partes. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer essa parte aqui cinza, eu vou olhar na referência só essa parte cinza e vou copiar o tom de cinza que eu vejo ali. Lógico que o tom de cinza da impressão não é igual ao tom de cinza do lápis, mas dá para se ter uma noção se o seu está mais claro ou está mais escuro do que a referência. É uma pergunta que você deve se fazer o tempo todo. Esse tom que eu fiz aqui está mais claro, igual ou mais escuro a esse que eu estou olhando na referência? E é isso que você deve medir o tempo todo, olhando por partes. E aí quando você faz várias partes, você coloca de longe e compara os dois. Pelo menos essa é uma dica que eu tenho para você ter um parâmetro, tá? Respondendo a uma pergunta de ontem que deixaram nos comentários, falando que assim, o rosto, eu quero fazer um desenho, porém o rosto está focado e o resto do desenho está desfocado. E você diz para copiar exatamente o que se vê. Muitos artistas dizem isso. Mas nesse caso, ou eu faço desfocado ou eu faço focado. Faz desfocado. E aí ele pergunta, mas
como que eu faço desfocado? Eu não sei, eu não faço ideia como fazer. O desfocado nada mais é do que manchas. Então você vai copiar as manchas de acordo como você as vê na sua referência. Você vê manchado de preto, você faz manchado de preto. Em volta do manchado preto tem um círculo branco, você deixa aquele círculo branco. Ou seja, não é para você entender o que é para você copiar as manchas da maneira como você as vê. E diga-se de passagem, fazer o desfocado é mais fácil do que fazer o focado, porque o focado mostra complexidade e detalhes, e o desfocado esconde a complexidade e os detalhes, resultando apenas em manchas subjetivas, dando a ideia de uma imagem ali, mas aquela imagem não está clara. Então fica mais fácil de você copiar uma imagem que não está clara. Fica difícil se você quiser copiar uma imagem que não está clara, deixando-a nítida. Aí é complicado. Agora, copiar a imagem que não está clara, deixando-a do jeito que você a vê, isso é simples. Basta você enganar o teu cérebro e copiar aquela mancha como você está enxergando. Se for preciso, vire o desenho de ponta cabeça, observe ele de outro ângulo, mas copie como você vê, ok? Então fica aí essa dica de hoje e amanhã a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Valeu!